Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos nós aqui mais uma vez, depois de um bom tempo sem gravar vídeo e tal e coisa. Meu notebook tava com problema, levei para conserto, depois de muito, fiquei um tempo sem, deixa quebrado, né? Eu vou me ajeito de outras maneiras. Aí quando eu consegui levar para consertar, né, ele voltou, veio com mais um problema. Levei de novo, chegou, tal, estamos aqui. Aparentemente tá tudo ok. Então, estava com saudade de gravar vídeos, estava com saudade de gravar vídeos. Mas, né, eu só falo bobagem, então pra que gravar? Mas aí assuntos às vezes aparecem, só que tá tudo muito mais desorganizado do que sempre esteve. Então não compensa muito jogar desorganizações assim, né, do nada. Vez por outra dá vontade, não, eu acho que eu vou voltar aos projetinhos, tal coisa, porque eles estão, digamos, tem vários motivos que sempre me fazem não querer fazer os projetos aqui no canal, ou cancelar. É, E o principal deles é porque eu não consigo organizar nada na minha cabeça e nada funciona. Nada do que eu tento fazer eu consigo fazer. Isso vale para todas as áreas da minha vida. Esse é o principal, obviamente, mas um secundário, digamos assim, mas que é importante, é que sempre que eu penso assim, não, tá, oferecer algum conteúdo, né, ligado a uma formação, né, talvez educação ou alguma coisa assim. Eu não chamaria de educação, mas vamos botar numa palavra assim só para ficar um pouco mais reconhecível. Aí toda vez que eu coloco isso, eu digo, peraí, mas por que e para que fazer isso? Né? E eu coloco isso em primeiro lugar pra mim mesmo, porque as coisas que eu ofereço são as coisas que eu tô buscando pra mim. Né? E aí eu fico investigando e remoendo e vendo se eu acho um motivo. Aí eu acho um motivo, mas eventualmente esse motivo leva a mais uma pergunta. Mas por que isso daí seria importante? Né? E aí eu vou me perguntando e perguntando e perguntando e as coisas seguem. E no fim das contas eu não consigo estabilizar nada, porque sempre surge alguma outra coisa. Mas recentemente eu olhei assim e disse, não, eu só acho que eu sei mais ou menos pra que serve, o que é que eu tava querendo fazer nesse canal, que eu não sabia, né? Ainda não sei, mas eu sei, agora eu sei assim um pouquinho, né? Quando eu digo saber, é entender as implicações do que eu tô fazendo, né? Por exemplo, percepção de padrões. OK, mas pra que serve aprender percepção? Pra que serve desenvolver a captação de formas, etc. Quando eu falo nesse sentido, né? Mesmo que eu me coloque essa pergunta antes, né? Obviamente, eu tenho uma resposta, mas essa resposta ela me chega a. Ela é quebrada e me leva a mais uma pergunta. E assim a coisa vai, vai, vai. Né? Porque de modo geral é aquela coisa. De antemão eu entendo que tudo isso aqui é inútil. Né? Não é por acaso que o nome do canal é esse. É inútil. Tem alguma utilidade, mas é inútil. Não vai servir para absolutamente nada da vida prática. Né? E na verdade até serve, mas se você tentar, digamos, aprender esses tipos de assunto, que não é o meu canal, é esse tipo de assunto na intenção de conseguir alguma utilidade prática, geralmente você não vai conseguir aprender. Ou então você vai ficar maluco, ou você vai ficar extremamente cansado muito rápido. Porque, em primeiro lugar, precisa ser algo divertido. Né? Então, se não é divertido, você não vai aguentar. Quando eu digo divertido, não precisa ser tipo, caramba, que legal, kkk, né? Mas tem que ser algo que você olha e diga, poxa, isso é interessante, eu queria saber mais sobre isso. Né? Então, só por isso você vai ver mais uma coisa ou outra, entendeu? Tem que ter um pouco desse tom, porque é inútil. Né? Então, em outras palavras, é interessante como hobby, né? E apenas como hobby. O que vier de extra é extra, entendeu? Comigo eu faço isso, inclusive. E tem que ser assim, porque se não fosse, se eu tivesse esperando alguma coisa, eu tava fudido, porque até hoje eu não consegui nada com isso aqui, diga-se passagem. Mas então, estava eu pensando, não, agora eu sei mais ou menos para que serve esse negócio de percepção de padrões e captação de formas e não sei que, beleza. Mas minha vida tá uma bosta. Aí sempre tem esse ponto. Mas minha vida tá uma bosta. Então pra que eu vou oferecer alguma coisa se comigo não resolveu nada? É aquela coisa. É inútil, né? É, Mas mesmo, aí fica aquele negócio, não, vou botar material, não vou botar material, vou botar, não vou botar, vou botar, não vou botar, e no fim das contas não boto. Ou começa a botar e para. Negócio bem pornográfico isso, inclusive. Mas, esses últimos dias, eu nem lembro mais exatamente como foi que isso aconteceu, mas eu tô nesse negócio, né, que eu chamei de cristobudismo, que é uma confusão miserável e tal e coisa, né. Mas é o que eu consegui fazer, assim, ó, é o que tem pra hoje, em resumo. Não sei outra coisa pra fazer.
nesse sentido, né? Não consegui ser cristão direito, não consegui ser budista direito, então tem que misturar as duas coisas e vá até onde tiver que ir. E assim, eu falei, né, no canal, não vou estender muito, mas eu tinha falado no canal ao longo dos últimos tempos que ano passado, em novembro, eu consegui uma experiência de organizar minha cabeça através da meditação budista e minha vida começou a funcionar, estava tudo funcionando, estava tudo maravilhoso, depois parou de funcionar, depois de 20 dias. Eu fui tentar entender o que aconteceu e tal e coisa. Primeiro, eu não entendi como minha cabeça começou a funcionar, o que foi que fez minha cabeça funcionar, menos ainda entender o que foi que fez ela quebrar de novo. Aí eu fiquei tentando investigar e tal e coisa. E de modo geral, a coisa me aparecia como sendo uma disputa entre cristianismo e budismo, porque realmente, quando quebrou, teve essa relação. Quer dizer, foi porque eventualmente eu percebi que eu tinha que escolher entre uma religião ou outra. E aqui eu tô, obviamente, resumindo um negócio que foi bem mais maluco do que isso, mas é melhor resumir, porque esse não é o assunto do vídeo. Aí eu fiquei remoendo, de repente. Inclusive, infelizmente, eu comecei a usar o chat GPT como recurso, porque eu não tinha mais saco de escrever sobre o assunto, porque a meditação ela meio que bagunçou minha cabeça, de certo modo. Então eu não tinha mais saco de escrever sobre o assunto, nem no computador, nem no papel, nem gravar vídeo, nem encheria o saco de ninguém conversando sobre o assunto, e nem deveria, porque são os assuntos muito doidos, que pode bagunçar a fé da pessoa. Já que a maioria das pessoas que eu conheço são cristãos, e os budistas não vão com a minha cara. Então eu tive que recorrer ao chat GPT não para ter uma conversa, mas para eu organizar os temas como se eu fosse falar para uma pessoa. E isso ajuda a ter algumas ideias, né? Diga-se passagem, eu descobri inclusive um ponto. Eu estou tentando fazer uma lista, né? Recentemente eu comecei a montar isso, uma lista dos pontos que, digamos assim, são limitações do chat GPT, ou pelo menos, eu não vou dizer limitações, mas implicações do uso, né? E uma delas é que, de modo geral, né, como é algo que sintetiza a linguagem, ele vai considerar a linguagem que você está usando quando você vai colocar algum ponto para ele, alguma questão, algum problema. Então, por exemplo, na fase em que a coisa estava me parecendo ser uma disputa entre cristianismo e budismo, o chat GPT iria colocar em termos de cristianismo e budismo. Mesmo que ele organize lá do jeito dele, que ele consiga puxar outras informações, etc. Mas a linguagem que eu usei é a linguagem que ele vai ter que usar de base para, digamos, tentar resolver a questão que eu coloquei. Só que eventualmente eu percebi, e aí não foi o chat GPT, eu tive que perceber sozinho, né? Ver um insight e mudou a chave de leitura do problema. Quer dizer, mudou o conjunto no qual o problema se encaixa. E aí esse conjunto passou a ser, por exemplo, a diferença entre entender e não entender, e desistir do entendimento. Quer dizer, me pareceu eventualmente que o problema era ou eu vou ficar com o foco em entender as coisas, ou eu tenho que abandonar o foco em entender as coisas e ficar com o não entendimento. Mas não no sentido da nuvem do não saber, ou então a mística profunda e coisas assim, não. Mas no sentido bem mais simples mesmo. De que, assim, a tentativa de, digamos, na minha cabeça, nesse estágio de pensamento, para você poder ativar um modo de atenção que arruma a minha cabeça, eu teria que desistir dos projetos. Eu teria que desistir dessas coisas. Ou seja, desistir de tentar entender alguma coisa interessante. Desistir da inteligência, em outras palavras. E o chat GPT vai e coloca as coisas nesses termos. Né? Por quê? Porque são os termos que eu coloquei para ele tomar de base para dar uma resposta. Só que aí, né, chama tempo. Isso faz desde novembro que eu tô com esse negócio rodando, né, e passando de uma chave para outra. E só agora que eu percebi esse fato do chat GPT. Nos últimos dias, eu fui percebendo que, digamos, eu já percebia isso, mas agora ficou mais. Tipo, abrangeu mais casos, então ficou mais fácil perceber o fenômeno em si. Que pode ser visto de duas maneiras. Tipo, de um lado, parece que eu sou extremamente desatento, assim, num nível extremamente anormal. De outro lado, eu consigo ter atenção, né? Então, inclusive, eu já, ao longo desses anos, por causa do meu problema, da minha doidice, que nada funciona, tudo quebra na minha cabeça, eu tento fazer um projeto, o projeto se desfaz na minha cabeça, eu tenho que começar de novo, tal. Por causa dessas coisas, já tentei psiquiatra e tal, e geralmente eles diagnosticam como TDAH. Mas de modo geral, eu não tenho dificuldade em me concentrar em alguma coisa. Tipo, se eu começo a gravar um vídeo, eu tô gravando um vídeo, não tô pensando em outra coisa. Se eu, sei lá,
tô lendo alguma coisa, eu vou ler essa coisa. O problema não é ler, o problema é o momento de pegar o livro para ler. Na minha cabeça, ela roda mil outras opções e nesse momento trava tudo e eu não consigo tomar uma decisão, né? Então eu não faço nada. Então, parece CDH, mas curiosamente eu consigo me concentrar quando eu começo alguma coisa. Não sinto dificuldade. Por outro lado, se eu tô andando na rua, por exemplo, eu não consigo prestar atenção em nada. Quer dizer, a direção eu tava andando na rua com uma prima minha. A gente foi resolver um negócio na rua. E ela é o oposto de mim. Então é tipo, a gente andou, né? E eu olhei, tipo, pra uma pessoa, pra outra pessoa. Normal, chamou a atenção, né? E eu sempre, eu olho pra tudo. Quando eu tô andando na rua, eu olho pra tudo. Minha cabeça fica rodando assim pra tudo quanto é lugar. Não sei porquê, mas é costume já. Tipo, eu gosto de olhar pras coisas. E a gente deu essa caminhada, né? Chegou num ponto, né? Depois de resolver as coisas. E ela perguntou, não, tipo, 2 minutos depois. Você lembra de fulano que você tinha visto? Aí eu parei. Fulano não, uma pessoa assim assado que você viu? Aí eu parei, eu vi uma pessoa. Aí ela, não, você tava olhando, e eu disse, não, eu acho, talvez eu tenha olhado, mas eu não sei nem quem é, assim. Quer dizer, não ficou nenhum traço na minha memória, entendeu? Tipo, eu sei que existia uma pessoa que eu acho que eu devo ter olhado, mas assim, eu não estava prestando atenção na pessoa. E ao mesmo tempo, essa minha prima foi falando, não, e eu vi tal coisa, e tem não sei o que, e a gente passou por tal coisa, e viu não sei o que lá, e foi contando um monte de coisa que tava no meio do caminho. E eu absolutamente não notei nada, por mais que eu estivesse olhando pra tudo. Então, é engraçado porque ela conversando comigo, partindo do pressuposto que, como eu estou olhando pra tudo, eu estou prestando atenção em tudo que tá acontecendo, e consequentemente vamos ter uma conversa muito interessante sobre as coisas que estavam passando na rua. Sendo que simplesmente não fica nada na minha memória, né? Então eu já tinha acontecido antes, quer dizer, uma vez, conversando com uma amiga minha, eu fui falar, não, não lembro como é que chegou nessa conversa, mas em resumo, ela deu a entender que quando ela pega um ônibus e tá andando na rua, né, ela fica prestando atenção no caminho e meio que vai percebendo pontos de referência, tipo, tal coisa, do lado tem tal coisa, isso aqui é interessante, aquilo lá é legal, não sei o que, tal. Como que fosse fazendo notas mentais. E, consequentemente, segundo me pareceu na época, isso vai formando, né, uma espécie de mapa interior, né, dos lugares percorridos. Problema. Isso não acontece comigo. Eu não sei se as pessoas fazem espontaneamente ou se elas fazem meio que intencionalmente. Ou se foi algo que, tipo, no começo foi intencional, eventualmente ficou espontâneo, seja lá por qual motivo. Esse é o seguinte, comigo isso não acontece. Então, tipo, eu tô andando no ônibus, eu estou olhando para as coisas, simplesmente nada fica na minha memória. Aquele caminho também não fica na minha memória. O caminho só fica na minha memória depois de eu passar por várias vezes e tem o risco de eu esquecer. Sem brincadeira, eu já passei, no tempo que eu tava trabalhando num sebo, eu tinha que ir praticamente todo dia num lugar pra, tipo, entregar no correio, vamos dizer assim. E, sei lá, no 10º dia que eu já tinha ido o caminho, quer dizer, 10 vezes, não, 9 vezes antes, né? E era próximo, e era fácil o caminho, mas simplesmente no 10º dia chegou um ponto que eu parei e esqueci. Não, peraí, pra onde é que eu ia? Aí eu parei, aí eu tentei recorrer aos meus pés. Sem brincadeira, tipo, peraí, meus pés. Eles andaram por onde? Como é que era o caminho que o meu pé fazia quando eu tava passando por aqui? Porque simplesmente nada dali ficou na minha atenção de modo realmente chamativo. É muito louco isso. Aí, então esses dias ficou passando, né, cenas, ideias sobre isso, tipo, minha atenção, ela ser esquisita, aparentemente, né? É uma mistura entre desatenção total e a capacidade de ter atenção para algumas coisas quando tem que ter atenção. E, em outras palavras, em resumo, eu tenho uma espécie de atenção manual. Eu tenho que prestar atenção porque eu quero prestar atenção. Se eu não quiser prestar atenção, eu não vou prestar atenção. Existe, claro, algumas inclinações naturais, né, ou culturais, né, que vão direcionando a atenção para certas coisas, mas mesmo assim, tipo, não é tão forte a ponto de que aquilo realmente fique na minha memória. Ou se destaque na minha memória. É muito louco isso. E aí eu fiquei com esse negócio. Não, vou investigar agora sobre esse negócio. Essa história de atenção. Né? E aí outras linhas de doidices, né? Também não lembro como é que chegou nessa parte, mas eventualmente faz um tempo já
que eu fiquei pensando assim, como eu faço pra meditar de olho fechado? E aí eu não consigo muitas pistas formais. É... Como eu falei, os budistas em geral não gostam de mim. Eu não falo que eu sou católico, eu não falo nada dessas coisas, mas porque eu sei que eu sou uma pessoa chata. E aí, eventualmente, as coisas não funcionam. E aí eu também tenho vergonha, tal, junta tudo isso. Mas enfim, não consegui achar uma resposta e eu fiquei, então eu aproveito para fazer experimentos, né? Fiquei começando a fazer experimentos de meditação de olho fechado, já faz um tempo, não com frequência, claro, mas, né, eventualmente. E nenhuma delas eu sentia que eu tava fazendo a coisa certa o tempo todo. Teve uma vez, por exemplo, que eu tava num ônibus, numa viagem um pouco mais longa. E aí eu disse, não, eu tô aqui no ônibus, tô parado, não dá pra fazer, porque a minha meditação normal geralmente com o olho aberto, eu travo o corpo, né? Faço um mudra com a mão, que é você junta as mãos assim para ficar mais fácil de travá-las. E travo o olhar num ponto, mas você tá num ônibus cheio de gente, você tentar fazer isso no meio do povo, não vai ser uma coisa muito interessante. Fora que o ônibus treme muito, então você vai se mexer, não tem muito pra onde correr. Então eu fico com vergonha também, etc, etc. E aí não dá. Aí eu aproveitei a ocasião para pensar, né? Como é que eu faço para meditar de olho fechado? Aí fui tentando imaginar hipóteses, né? Será que eu deveria prestar atenção nos sons, né? Porque tinha muita gente conversando no ônibus e tal coisa. E aí deu pra pegar algumas ideias, mas não pareceu a coisa certa. Aí será que eu não devo prestar atenção em nada? Aí fiz um tempo, também não pareceu interessante. Fui testando algumas hipóteses e tal nessa linha e nada pareceu interessante. Até que nos últimos dias, não sei se faz 1 ou 2 dias, me ocorreu a seguinte ocasião. Olha, primeiro, não sei o que é meditar até hoje. O que é que eu tenho que fazer quando eu tô meditando? A única vez que eu soube o que era pra fazer, isso mesmo não foi totalmente consciente, foi na vez que funcionou, né? Em novembro. Ali foi a única vez que eu acordei e disse, eu sei o que é que eu vou fazer. A única. Porque quando você vai no centro budista, eles mandam fazer uma coisa e você faz. Mas não quer dizer que você esteja fazendo porque aquilo é certo ou porque você sabe o que está fazendo. Você está fazendo porque mandaram fazer. Mas quando você chega em casa para tentar repetir ou tentar fazer uma meditação, se você for sincero, você vai perceber que você não sabe o que você está fazendo. Nem se aquele funciona, se é bom, se é ruim, você não sabe nada. Mas nesse dia, no dia de novembro, dia 1º de novembro, eu olhei e disse, eu sei o que é que eu vou fazer. Fiz e funcionou. Não sei como é que funciona esse negócio do feeling de eu sei que vai funcionar, eu sei que é assim que é pra fazer, não faço a menor ideia. Sei que eu vou fazendo teste, né? Então, fiz mais alguns de olho fechado, nenhum deles pareceu interessante. E aí, eventualmente, me ocorreu a seguinte hipótese. E eu sei que esse vídeo, infelizmente, vai ficar longo, eu peço desculpa já. Me ocorreu a seguinte hipótese: olha, eu posso, já que eu não vou ficar olhando para um objeto fixo, mas eu posso pegar algo fixo. E o que é esse algo fixo que eu posso pegar quando eu estou de olho fechado, né? Eu já tinha feito o teste com os sons, eu vi que não valia a pena, então pensei, bom, uma coisa que eu acho que eu posso pegar é respiração. Aí muita coisa começou a fazer sentido, inclusive, eu acho que foi Shankaracharya que falou, que é hindu, né, não é budista. Inclusive, com certeza ele não é budista, né, porque foi uma briga desgraçada. Mas eu não lembro se foi Shankaracharya ou se foi Patanjali, né, que também é hindu. Mas eu acho que foi Shankaracharya. Eu não li completo, tá, mas eu peguei alguns trechos antes, no passado, né. E aí eu lembro que ele falou algo como se fosse assim, não, a respiração é algo que está entre, né, o corpo e a mente. É um intermediário que consegue fazer a ligação. E aí eu pensava, não, mas isso não fazia sentido na minha cabeça, essa frase. Eu ficava com ela na cabeça ali, tal, rodando, mas ela não significava nada. Ah, mas aí de repente eu acho que eu entendi um pouquinho melhor. Tipo, por que esse povo gosta tanto de respiração, foca tanto nesse negócio de respiração? As únicas pistas que eu tinha conseguido até agora é em relação a acalmar. Tipo, acalmar os nervos, né? No sentido de. Eu lembro que alguém me passou sobre uma suposta técnica de respiração, que eu não lembro qual é o nome, mas é tipo 2, 4, 20. Tem uma numeração lá, 7, 2, 3. É. Meio que organizada por uma mulher lá, que não sei, alguma coisa a ver com bombeiros, eu acho. Que supostamente acalma a pessoa, então você pratica essa respiração pra ficar calmo.
De modo geral era assim, quando teve uma fase que eu fiz umas 3 aulas de yoga, e a respiração lá também era nesse sentido de, para acalmar a mente e tal, porque você, por exemplo, quando você tá muito nervoso, você fica com a respiração muito curta, ou se você dá uma carreirinha para pegar o ônibus, carreirinha inesperada, e sobretudo na proporção em que você for sedentário, você vai ficar com a respiração mais longa, só que forçada, né? E isso também induz muitas coisas, muitos sentimentos, percepções, etc. E aí eles colocam a respiração como sendo uma maneira de controlar esse fluxo de natural, né? Para que você possa ter mais controle sobre as reações mentais, vamos dizer assim. Os impulsos mentais, os influxos mentais, estímulos mentais, etc. Como quiser colocar. Eu sempre achei isso um saco. Continuo achando. Né? Isso não me chama a atenção. Esse negócio, não, se acalme. Não, mas se acalmar não adianta. Né? É que nem o médico que passa remédio que dá sono. Eu digo, meu filho, eu já sou sono em pessoa. Se eu baixar a cabeça, eu durmo. Aí o cara vai me dar um remédio pra eu terminar de morrer? Só se for isso. Então também esse negócio de respiração nesse sentido de acalmar, pra mim eu pego nessa linha. Tipo, não vai rolar isso aí. Eu vou cair no chão e ficar caído. Eu já sou o cara que tô quase caindo o tempo todo, né? Pressão baixa. Mas aí me ocorreu uma hipótese interessante. Não, olha. Assim como quando eu tô meditando de olho aberto, eu foco no objeto fixo. E aí eu fiz esses testes esses dias de tentar realmente focar no objeto. Porque geralmente eu foco no ponto. Não é objeto, ponto. Eu foco no ponto fixo. Mas eu não tô mais prestando atenção. Tipo, eu não sei se eu devo dar atenção ao ponto fixo, né, e ignorar todo o resto, meus pensamentos, as sensações que vierem, os estímulos do corpo, os estímulos de fora. Se eu devo focar em tudo isso e no ponto, ou se eu devo esquecer o ponto. E muito provavelmente se eu perguntar aos budistas que eu conheço, eles não vão me dar uma resposta. Seja porque estão brincando de mestre zen, e eu fico com vontade de dar um tapa na cara de um cara desse. Seja porque eles não sabem. Né? Então eu também não sei. Então eu ficava nessa. Né? Mas aí esses dias eu fiquei na linha de, não, eu acho que eu deveria prestar atenção no ponto. Né? Aí trocou. Não, se eu tava prestando atenção no ponto, então ao invés de ter o ponto, eu vou ter a respiração como âncora. Que é uma das coisas que verbalmente é explicado mais ou menos assim. Aí lá fui eu. Né? Fechei os olhos e vou tentar. Papá, botei o tempinho que eu deixo 15 minutos no celular, né? Fui fazer o teste. E alguma coisa deu a sensação de é por aqui. É isso aqui. Só que, né, agora o que eu faço? Eu percebi o seguinte, não, de fato. Eu já tinha tentado, e eu já escrevi isso hoje, mas eu vou falar, porque enfim, tô com vontade de conversar. Eu já tinha tentado, antes, nesses experimentos de meditação de olho fechado, tentar focar numa imagem fixa na minha cabeça. Fazer uma imagem mental, do que quer que seja, e manter. Mas não funciona. Por quê? Porque é mental. Então, como é mental, é... como é mental, vão vir outros estímulos mentais, inclusive eu próprio vou querer falar alguma coisa de vez em quando, mentalmente. E no que eu for pensando, no que vier esse estímulo, né, ideias novas, pensamentos, sentimentos, etc. Lembranças, ou minha voz, que de repente eu quero falar alguma coisa porque ocorreu uma situação de falar. Nesse fluxo, eventualmente essa imagem ela se perde. É muito complicado você conseguir voltar para a imagem e manter esse fluxo ao mesmo tempo. E não de uma maneira positiva, no sentido de que realmente fica uma bagunça desgraçada da cabeça. Pelo menos foi assim que aconteceu nos meus experimentos. Não me parece muito interessante. Ah, por quê? Porque eu estou tentando, digamos, observar a mente enquanto eu estou trabalhando na própria mente. Então não funciona muito, aparentemente. E daí a respiração virou de fato esse intermediário. Quer dizer, não, peraí. Eu vou respirar o tempo todo até morrer. Né? Literalmente. E ela não depende do meu controle. Né? Assim como a mente de vez em quando faz um monte de doidice, né? A respiração também, só que ela faz o tempo todo. Né? Então, eu já tinha visto, na época dos 20 dias, eu tinha percebido que de vez em quando eu posso prestar atenção, puxar uma respiradinha para voltar a atenção para os estímulos do corpo e da mente. Enquanto eu tô andando na rua, por exemplo.
Aí eu chamei de Sharingan e tal, fazer uma brincadeirinha e tal. Mas nesse caso específico, com ele fechado, né, a coisa ficou mais interessante, que é tipo, é curioso porque se a meditação vai depender de eu olhar para um ponto fixo, né, quando não tem luz, né, por exemplo, tá escuro, tá de noite, ou quando a luz é insuficiente e aí isso tem risco de dar problema de vista, ou simplesmente se eu ficar cego, né, eu não vou poder fazer mais meditação, porque eu não tenho mais como ter um ponto fixo. Já fiz o teste, não, mas e se eu fechar os olhos e tentar observar a pálpebra fechada? E não façam isso, é horrível. Dá uma agonia desgraçada. É... A respiração é a resposta, quer dizer, eu consigo, ao mesmo tempo, ficar prestando atenção, né, na inspiração, na expiração, enquanto vão acontecendo os estímulos da mente e do corpo. Os estímulos da mente, principalmente, vão tentar tirar minha atenção da respiração, né? Mas aí, justamente, aí a brincadeira é justamente essa. Eu consigo voltar para ele. Opa, não, aí volta a prestar atenção na respiração. E é foco mesmo. Quase ativar um Sharingan, assim, pra perceber, né, a entrada e saída do ar. E alguma coisa aparentemente funcionou quando eu fiz isso. Não, eu olhei assim, não, eu acho que realmente é por aqui. Mas aí voltou a pergunta, mas o que é que eu tenho que fazer exatamente? Sim, aí por isso que eu entendi mais ou menos essa questão da respiração estar entre o corpo e a mente, porque realmente é algo tão ativo quanto a mente, mas que é possível, né, a gente ativar e prestar atenção, e no que você presta atenção nela, você consegue criar ponte justamente para entrar nesse estado de atenção dos estímulos. Mas é beleza, o que é que eu vou ficar prestando atenção? Eu já fiz várias tentativas de meditação, né? E uma delas, que inclusive antes de eu mexer com o budismo eu já tinha tentado só por curiosidade, que é a pior de todas, é o seguinte: a gente consegue dar ordens para nossa mente. Tá? Se eu coloco uma palavra, tipo branco, e peço para você dizer uma palavra, a primeira coisa que vem na sua mente, você consegue cuspir alguma coisa. Do mesmo modo que você pode tentar fazer um brainstorm sobre algum tema. Ou você pode tentar fazer uma analogia sobre alguma fábula. Né? Você pode dar ordens para sua mente. Né? De acordo com as ordens. Na medida que você adquire conhecimento, você adquire opções de ordens que você consegue dar para sua mente. Né? Ela vai te dar um resultado com base no que você na memória e tal e coisa. Nas capacidades de mentais né, como abstração, né, analogia. Todos nós temos essas habilidades, mas tem como você desenvolver mais e, consequentemente, usar melhor. Né? Tradução, né, de uma linguagem para outra e tal coisa. Do mesmo modo que você tem como aprender tradução de uma linguagem para outra, aprender a linguagem, você tem como aprender também habilidades da mente. Quanto mais habilidades você tem, obviamente, mais recursos você tem para, digamos, compreender as coisas, né? Ou, em todo caso, para usar a sua mente. Né? Então, dessas ordens possíveis, a mais imbecil que eu vi na minha vida, e que era, quando eu pensava em meditação quando eu era mais novo, porque eu já tinha ouvido falar do budismo, eu pensava que era isso. Infelizmente eu desisti na hora. Era o seguinte: eu dava a ordem na minha mente. Deixe vir tudo que tiver, né, digamos assim, me incomodando, que tiver bagunçado, que tiver, sabe? Que tiver incomodando no momento. No geral, né? Não façam isso, é horrível. Não porque, tipo, meus sentimentos estão doloridos, não, mas porque a mente, ela fica um, é que a mesma coisa você pegar assim, você tem uma biblioteca, aí você olha e diz, peraí, eu queria ver quais livros eu realmente tenho. Aí o que é que você faz? Você pega a estante e derruba ela. E aí, tipo, cai aquele monte de calhamaço, tudo no chão. E aí você vai ter que arrumar tudo de novo. É mais ou menos essa sensação, é horrível. Então eu cheguei a fazer isso algumas vezes, por 5 minutos. Né? Obviamente não mais que 5 minutos, porque geralmente eu fico em estado de desespero. E essa é a pior coisa que você pode fazer. Né? Mas assim, pensando, o que é que eu faço? Eu vou fazer isso e ficar prestando atenção na respiração? Uma outra opção é, não, eu vou pegar um tema. Né? Eu estou prestando atenção na respiração, mas ao invés de ficar deixando os pensamentos vir aleatório, eu vou tentar direcionar eles para alguma coisa. Né? Algum tema que te interessa, né? Sei lá, política, né? Questões sobre o chat GPT, né? Questões sobre literatura, sobre as artes, sobre matemática, o que seja. E você fica pensando. E diga de passagem, né, quando está sentado no chão,
com o corpo parado, né? De olho fechado eu não acho tão bom fazer isso. Eu prefiro de olho aberto. Não sei porque comigo funciona melhor. Mas quando você está no estado de concentração, o pensamento funciona um pouquinho melhor. Pelo menos comigo funcionou bem melhor, né? Então, tipo, você rende mais e tal. Mas toda vez que eu fazia isso, eu saía com a sensação de também não acho que seja isso. Mas beleza, essa é uma opção. Né? Uma opção derivada dessa é pensar num assunto que seja a respeito da própria mente. Que é aí que vai existir a meditação, que eu acho que chama Vipassana, dos 5 agregados, que é como se fossem 5 camadas da mente, começando pelo corpo. Né? É o corpo e as camadas da mente. Cada uma mais profunda do que a anterior. Seria uma opção. E aí as outras opções são basicamente tentar não pensar em nada, né? O que, no geral, não vai acontecer, a não ser que você esteja meio que cobrindo tudo com preto. Ou, digamos, prestar atenção nos estímulos do corpo e da mente. Ou só do corpo, ou só da mente, né? Ou dos dois. E aí entra também o fator do ambiente externo, né? Que vai estar também oferecendo estímulos vindo de fora. Né? Se você está com o olho fechado, obviamente não vai vir nada de visão, mas vai vir coisas de som e de tato, né? Incluindo também a percepção corporal e tal. O que possa estar tocando em você, de repente vem uma formiga começa a subir em você e tal coisa. E aí eu fui, né, comecei a fazer testes nesse sentido e eu senti que, tipo, não, é aqui, é isso aqui. Não sei exatamente ainda o que é, tipo, não sei o que é atenção plena até hoje, né? Colocando dentro dessas hipóteses que eu tô colocando, eu acho que a inquirição que o Ramana Maharshi fazia, né? Quer dizer, ele fazia uma forma de meditação, né? Era hindu, né? Obviamente usava a linguagem hindu, mas a meditação é hindu de todo jeito. Buda só, né, construiu um modo específico. Mas ele fazia uma meditação e a meditação dele me parece nessa linha do Vipassana. Quer dizer, um modo dele de fazer um Vipassana. Não é os 5 agregados no sentido que Buda organizou, mas é a maneira que ele organizou para fazer esse processo de cavar nessas camadas da mente, né? Começando pelo corpo, tentando chegar nesse fundamento da mente, essa parte mais interior da mente. Ele vai chamar de eu. Então, toda vez que alguém pergunta alguma coisa, ele tenta fazer a atenção da pessoa se direcionar para pegar o próprio ato de perguntar ou a preocupação, primeiro, o ato de perguntar, a preocupação em relação à pergunta e assim sucessivamente para tentar chegar para tentar desfazer esse estímulo, né? Colocando a atenção de volta nesse centro de onde surge tudo isso, inclusive. Seria aparentemente o modo Mahayana Maharaj, que seria digamos, uma modalidade, uma maneira de aplicar essa Vipassana, que é essa meditação com um tema, focado num tema, mas esse tema é, digamos, os objetos, quer dizer, o, o tema é a própria mente, vamos dizer assim. Não só como um tratado teórico, mas como um processo de percepção. Quer dizer, não é você falar verbalmente, estou percebendo que a minha pergunta vem de uma pergunta, não. É você perceber que isso realmente funciona assim. E, consequentemente, perceber que em outras ocasiões isso também vai acontecer. Então, é desenvolver a atenção para isso, para essa percepção. Aí, beleza. Então, não sei o que é atenção plena, mas eu sei o seguinte, olha. Minha atenção, portanto, ela é meio que manual. Então, por exemplo, quando eu vou meditar, vou lá, sentar para meditar, tal, focar na respiração, beleza. O resto do mundo meio que desaparece para mim, mesmo que eu esteja de olho aberto. Né? Eu sou extremamente fácil de me distrair de todo o resto. Né? Então, também quando eu tô lendo, eu tô fazendo alguma coisa, né? Eu esqueço tudo. O resto não existe. Minha mente de vez em quando pode dar algumas bagunçadas, mas o resto realmente não existe. Então eu fiquei nessa, quer dizer, não, eu vou focar nos estímulos do corpo, da mente e do ambiente. O ambiente precisa? Não sei. Então, vamos dizer que eu coloquei duas perspectivas, né? Dois extremos. Um lado seria essa atenção ultrafocada, né, que é, digamos, eu vou pegar só a respiração e todo o resto eu vou ignorar. Então eu vou dar um foco muito específico na respiração. E a respiração como um recurso para
manter a concentração em algo. Como se fosse uma velinha que eu tô segurando, enquanto todo o resto tá escuro. Eu acho que essa atenção ultra focada, se for muito praticada, ela eventualmente vai levar para o tal do samadhi. Né? Entendendo o samadhi não, ou êxtase, entendendo não no sentido de, digamos, uma habilidade, mas um momento em que, digamos, essa atenção ela ficou excessivamente forte. Eu suponho que possa ser algo mais ou menos assim. Você vai fazendo você vai treinando a atenção ultrafocada. Eventualmente, esse objeto que você estava usando como recurso para manter o foco, né, o ultrafoco, né, ele próprio não é mais necessário. E aí, quando ele não é mais necessário, pode ser que dê algum. Todos os seus estímulos estejam tão focados nesse objeto, ou que virou objeto vazio, que isso dê algum tipo de efeito que eu não sei explicar porque nunca me ocorreu. Talvez seja algo mais ou menos assim, não sei. Mas em todo caso, não vamos avançar, vamos pro base. Né? Atenção ultrafocada, foca só na respiração e ignorar todo o resto. E claro, essas coisas vão tentar entrar na sua cabeça, aparecer para você, mas você vai ignorando. E como está de olho fechado, é muito mais fácil você ignorar o resto. O outro extremo, tá, é o que eu chamei de atenção espraiada, que é de um lado você está lá com a atenção na respiração, né, mas ao mesmo tempo você está tentando prestar atenção nos estímulos do corpo, da mente e do ambiente externo, ao mesmo tempo. Então, obviamente, é coisa demais para ter uma cabeça só, né? Mas então fica a palavra espraiada, né, que vem de praia, é justamente por ter essa coisa, esse movimento duplo. Quer dizer, de um lado você volta para a respiração, porque você sempre tem que voltar para a respiração, porque ela é a âncora, né, que você tem que ter, que é a garantia que você está ali presente, prestando atenção em alguma coisa. E ao mesmo tempo você vem para a respiração e sai de volta para voltar a perceber os estímulos e tal. Então vem e vai, mais ou menos como o movimento da praia mesmo. E a espraiada nesse sentido, espraiada também no sentido de ser abrangente, né? É estendida. Ah, isso é atenção plena? Não faço a mínima ideia. Quer dizer, atenção plena é tipo, eu tô lavando os pratos. E aí o foco, sei lá, eu boto a respiração, aí ao mesmo tempo da respiração, eu boto um objeto fixo, que é os pratos que eu tô lavando. Ao mesmo tempo que eu percebo corpo, mente e ambiente externo? Não sei, eu sei que quando eu fui tentar fazer isso, não lavando prato, mas na meditação, eu, veio a imagem de que isso é como uma sinfonia. E como sinfonia é uma coisa muito complicada. Porque é muita coisa, tipo. Por isso que é espraiado, entendeu? Porque é um negócio muito solto, assim. É muito estímulo que você está prestando atenção, mas ao mesmo tempo, como você está voltando, né? Aí esse voltar para a respiração dá um pouco de centralidade, mas que é uma centralidade que logo se descentra de novo, de excentra de novo. Então, tinha uma coisa aqui que eu ia falar, mas eu esqueci. Ela veio e foi embora. Mas então, entre esses dois estímulos, essas duas variantes, né, a atenção ultrafocada e a atenção espraiada, vão ter essas possibilidades, né, de focar num objeto, né, esse objeto ser um objeto da mente, né, e, obviamente, a meditação é a condensação, a concentração, né, desse ato que você vai fazer, vai escolher. Isso meio que torna você mais predisposto a conseguir manter aquilo ao longo do dia. Então, no fim das contas, né, pensando essas várias possibilidades de meditação, o que isso realmente me parece ser é um treino, né, da atenção. Deve ter muitos recursos, muitas coisas, muito paranauê que eu não faço a menor ideia ainda. Mas aí me abriu pra esse negócio. Eu vou ter que. Isso é o que eu vou ter que ficar mexendo, né, agora. Que isso me parece assim, muito importante. Pra mim, principalmente. Pra minha vida. Por quê? Porque aconteceu o seguinte: quando eu fiz a meditação de noite, né? Me vi essas ideias, esses negócios, né? Enquanto eu tava experimentando. E aí me ocorreu o seguinte: olha, para o meu problema específico,
Meu negócio não é focar num objeto, né? Mas é justamente focar nos estímulos corporais e mentais. Principalmente mentais, mas os estímulos corporais eles dão inclusive um estímulo, né, um apoio para você focar nos estímulos mentais. Que, por exemplo, eu sei se a meditação está funcionando porque eu tenho muita coceira no braço. Quando ela está funcionando, eu não coço o braço. Eu sinto a coceira e consigo não coçar. Então isso me dá um sinal. Um outro sinal, caso a coisa realmente avançasse, seria a questão da respiração. Quer dizer, a pessoa realmente está prestando atenção na respiração. Eu não sei se isso é possível, se isso é recomendável, se isso é o certo, no sentido budista. Focar em todas as respirações ao longo do dia. Talvez eu faça um experimento desse, deve ser muito louco. Todos assim, o máximo possível. Porque, por exemplo, enquanto eu estou aqui gravando, né, se eu começar a prestar atenção agora, né, na respiração ou nos estímulos do corpo e da mente, eu vou, com uma facilidade imensa, perder o foco do que eu estava fazendo aqui. Né. Eu já fiz um teste uma vez, gravando vídeo, né, de tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo. Mas assim, é um malabarismo. É a sinfonia que a pessoa está tentando fazer. E assim, é correto fazer isso? Não sei. Como eu não tenho um mestre budista, e quando eu começo a falar no assunto dele, geralmente um budista quer me dar um tapa na cara, então eu tenho que ficar fazendo testes sozinho pra ver mais ou menos assim, o que é que funciona comigo? O que é que tá dando certo, o que é que tá dando errado? Né? Por exemplo, eu lembro que eu percebi uma vez que geralmente quando eu tô assistindo uma aula do Olavo, do Gugu, né, que é mais ouvido do que assistir, eu gosto de fazer o seguinte, eu abro, né, um arquivo de texto, quando é no computador, né? Se não for no computador, é no papel, né? E aí eu vou e começo a escrever coisas interessantes, coisas que eles falam, ideias que me surgem, palavras novas, né, associações, livros que eles citam e tal coisa. Né. Mas eu não escrevo o tempo inteiro. Eu escrevo muita coisa, quase o tempo inteiro. Mas tem muitos momentos que eu não estou escrevendo nada. Não duram muito, mas tem muitos momentos. E aí, geralmente, nisso eu costumo abrir algum joguinho, né, que não precise raciocinar. Tipo, não precise fazer conta, por exemplo. Não precise fazer planejar alguma coisa. Né? Então, uma coisa simples. E aí eu vou abro o joguinho e fico jogando o joguinho, ouvindo a aula, né? Enquanto. E aí quando aparece alguma coisa que me chama mais atenção do que o normal, eu vou e volto. Como é um joguinho simples, aquilo não necessariamente prende minha atenção a ponto de me impedir de prestar atenção na aula. Né? Só redireciona. Só que a atenção realmente puxa mais quando é uma coisa que me chama atenção, eu vou lá e anoto e volto pro joguinho. Então eu morro direto. É um joguinho simples, né? Mas que pode morrer, eu morro direto. Começo tudo de novo, não tem problema. E vida que segue. Então eu percebi, isso, acho que foi ainda ano passado, ou no começo do ano, que se eu substituo, se eu tento fazer isso, prestar atenção na aula, escrever as notas, e prestar atenção no estímulo de corpo e mente, né, não sobra espaço pro joguinho. Né? É interessante isso, quer dizer, é como se sobrasse um pouco da energia na atenção, porque tipo, aquela informação não é tão nova, aqueles trechos que ele tá falando, exceto aqueles momentos que eu quero notar, mas muita da meditação tá ouvindo na aula, mas um pedaço dela tá frouxa. Essa parte frouxa é o que eu preencho com o joguinho. Mas se eu começar a prestar atenção no estímulo de corpo e mente, não tem mais atenção. Essa parte frouxa foi substituída por essa atenção. Aí preenche tudo. Foi a vez que eu consegui realmente assistir a aula, tipo, olhar pra aula. Né? Antes eu só olharia se tivesse um motivo muito bom, quer dizer. A aula ao vivo do Olavo tinha que ser assistir, porque os gestos eram ao vivo, as coisas que ele estava fazendo eram ao vivo, tudo isso passava uma coisa a mais que compensava você acompanhar, fora os momentos de intervalo, né, em que a gente via o Olavo fazendo alguma coisa. Né? Eu já falei aqui no canal, né, que uma das coisas que mais me ensinou do Olavo, na verdade, tudo dele me ensinou, obviamente, mas foi tudo mesmo. Então, tudo inclui um momento no intervalo da aula, que infelizmente são cortados, né, no que fica no cofre e, portanto, nas piratarias. Um momento em que ele, durante o intervalo da aula, estava encapando o livro. Então, assim, o jeito que ele pegava o livro, o jeito que ele sabe, encapava, o cuidado, eu não sei dizer, não sei explicar. Mas, primeiro, parecia uma criança, com muito cuidado, obviamente, no que ele estava fazendo. Mas criança que eu digo
o rosto, a expressão. Segundo, parecia que ele gostava muito daquilo. Né? Aquilo foi uma lição por si mesma que valeu muito pra mim. Assim, muito, muito mesmo. E eu não teria tido se não tivesse prestado atenção visual também, quer dizer, na aula como um todo. Sem ficar em joguinhos ou outras coisas extras. Mas enfim. Tudo isso sobre a atenção, né? Essas brincadeiras de atenção, essas possibilidades de atenção e tal, e coisa, e treinamentos e modos de direcioná-la ou redirecioná-la. O que é o ideal, qual é o certo, o que tem que ser feito, etc. Não sei. Como é que categoriza esses fenômenos, essas possibilidades, eu também não sei. Eu sei que eu tentei jogar no chat GPT um pouco, na época, né, desse negócio, esse experimento com o Google. Eu descrevi isso que eu fiz, né? E pedi pra ele dar algum nome ligado à neurociência. Ele mostrou mais ou menos. Tem 3 camadas: atenção presente. Não é nesses termos, mas vamos dizer: atenção presente, atenção de associações e atenção executiva, que é em relação aos estímulos externos e que você também pode aplicar aos estímulos internos. Eram termos técnicos que eu não vou lembrar de cabeça. Inclusive seria muito interessante misturar as coisas, né? Estudar esses recursos, mas esses recursos eles são usados para descrição técnica, para pesquisa específica da neurociência e, portanto, para experimentação em laboratório. Para experimentação na vida concreta, né, é preciso colocar termos próprios que estejam ligados à experiência vivida disso e não à experiência enquanto investigação laboratorial. E isso dá um trabalho desgraçado, diga-se passagem. Que dá para aproveitar a experiência de laboratório, né, os termos técnicos deles, mas é preciso organizar termos próprios para facilitar o reconhecimento dessas possibilidades da atenção para que você possa ensinar você mesmo a dirigir sua atenção para o que você quer. Um dos riscos que eu percebi nesses últimos dias é justamente o fato de que a atenção, portanto, ela se torna mais manual. Cada vez mais manual. Tá? Inclusive existe um vídeo não, uma imagem, que eu não sei o nome, então não sei como encontrar pra vocês, mas é como se fosse o caminho. Acho que eu consigo achar aqui. Shamatha. É o caminho do Shamatha, né, que é a meditação. Um tipo de meditação, que eu não sei qual é. Que eu não sei os termos. Mas é essa imagem aqui que não vai querer abrir. Mas é um caminho bem sinuoso. Né? Esse não é exatamente o que eu conheço, mas a ideia é a mesma. É entre um monge, né, um elefante e um macaco. E o macaco são as distrações da sua mente e o elefante é a sua mente. Né? E ele tá preto porque ele tá impuro. E aí você vai meio que purificando. E aí eles chamam de mente. Né? Mas aí nessa linguagem que eu tô fazendo aqui, nesse momento, me ocorreu que na verdade. Aí essa etapa daqui é tipo, você tá carregando a sua mente. Tipo, ela tá te obedecendo completamente e aqui vocês dois ficaram amigos. Né? Me ocorreu que talvez, chamar de mente nesse contexto aqui que eu tô falando não seja muito apropriado. Mas talvez seja apropriado chamar de atenção. Quer dizer, você vai tornar a sua atenção cada vez mais intencional, ou seja, cada vez mais manual. E isso tem seus riscos. Mas diga-se passagem, né? Olavo enfatizava muito o fator da atenção. Numa das aulas iniciais, ele falou que a atenção é um tema extremamente importante de ser pesquisado. E ele fala em outros lugares que a atenção é a substância da vida humana. Quer dizer, aquilo para o qual você dá atenção é aquilo no qual você se torna. Quer você queira, quer não. Por quê? Porque é aquilo... O que você dá atenção é o que está te formando, literalmente. Tá te fornecendo os elementos com os quais você vai ter recursos para pensar, com os quais a sua mente está reagindo, né? Sentimentos, percepções, etc. E que está acumulando elementos na sua memória. Então, quer você goste, quer você não goste daquilo ao qual você dá atenção, o fato é que aquilo é o que está na sua memória. Quer dizer, se você... eu sou puto... Fiquei puto. Eu sou extremamente puto com as pessoas que gastam tempo consumindo coisas que elas odeiam. Mesmo que seja para refutar, ou para xingar, ou para qualquer bosta. Por quê? Porque na prática você... Eu tô pensando em um específico. Que ele passa o dia todinho pesquisando coisa
de ciências sociais pra xingar. Olha como eles são burros, eles são bostas, piriri pororó. Ah, sim, você leu. Aí esse cara quer ler Platão. Você leu Teteto? Não, eu não li ainda. Por que você não leu Teteto e tá vendo essas merda que não serve pra... Eu não falo isso porque eu tenho vergonha, mas... E tá lendo essas merda que não serve pra nada. Mas é isso que ele faz. Eu não sou a pessoa, eu não sou a boa, eu não sou a pessoa adequada para dar um conselho, porque eu não gosto de ter que dar conselho. Mas o conselho seria esse: não faça isso. Não gaste seu tempo. Por quê? Porque você não vai. Mas eu criei argumentos contra essas bostas que aparecem. Beleza, mas você não tem Platão na sua mente. Você tem só contra-argumentos inventados na hora para como uma maneira de defesa contra a documentação que são coisas que não te interessam. Você não quer, no fundo você não quer saber. Só como revolta. Então não interessa. Mas enfim, tudo isso é o que? Atenção. Né? Você perceber a sua atenção, no que você está dando atenção e eventualmente conseguir redirecionar e tal coisa. Isso já é um recurso, né? Um treino da atenção. Mas em relação a essas coisas que eu estou falando, de certo modo é um treino mais superficial. No sentido de que não é um treino da atenção em si mesmo, mas é um treino da direção do objeto de estudo, por exemplo, ou de tempo no qual você vai se dedicar. Ou tempo aí, no qual você vai se dedicar, né? Ao qual, quer dizer. E mas tem mais camadas, tem tudo isso aqui que eu tô falando e mais coisas. Eu lembro que na época que o Olavo falou isso, eu fiquei, caramba, isso parece muito interessante e tal. Mas toda vez que eu pensava, ok, mas como eu vou investigar isso? Né? Não me aparecia absolutamente nenhum caminho. Né? Porque eu tipo, eu não conseguia reconhecer esse objeto, ou por que ele seria importante, ou como investigá-lo, não como tema erudito, mas em mim mesmo. Né? Mas agora eu consigo, eu sei. Então, de modo geral, portanto, acabei de me coçar, isso é um mau sinal. De modo geral, portanto, né, eu vou ter que ficar mexendo nesses negócios. E aí eu vou dar mais ou menos uma amostra tá, do tipo de coisa que tem que ser investigada nesse assunto. E aí eu vou fechar, que era para ser o começo, mas eu vou fechar com essa questão aqui da inteligência em relação à atenção, a disputa entre os dois. Tá. Aqui é um exemplo, né, que é esse caso dos estímulos mentais. E, digamos, sim, os riscos de atenção manual. Né? Primeiro é bom colocar isso aqui. O risco de atenção manual é basicamente você virar meio que retardado. Né? E a memória ficar uma bosta. Por quê? Porque a nossa atenção, ela já, aparentemente, ela já, não vou dizer naturalmente, mas ela aprende a se direcionar para as coisas e guardar as coisas nas quais você já está meio que condicionado a gostar ou se importar. Isso inclui os prédios, os lugares para onde você está passando, etc, etc. Então, se você torna aquilo manual, você tem que começar a fazer isso manualmente. Não, eu não vou mais estar prestando atenção nos prédios, nas coisas, e, consequentemente, se eu não escolher fazer isso, né, eu vou passar pelas ruas e não vou lembrar de nada. Isso vai ser perigoso, porque eu não vou ser o cara que vai saber onde chegar, como chegar a tal lugar, quando alguém me perguntar, ou quando eu mesmo perguntar. Vou ter que usar recursos externos, como Google Maps ou coisas assim. Falo por experiência própria. Então eu sou o cara que as pessoas me perguntam as coisas e eu não sei a resposta de nada. Tipo, como chegar em tal lugar? Não sei. Onde fica tal coisa? Não sei. Né? O que aconteceu com fulano, não sei o que, não sei. Né? Não sei de nada. Eu sou a pessoa mais burra que vocês vão conhecer. E isso, em parte, por causa disso. Quer dizer, porque comigo a atenção é mais manual e, consequentemente, eu não presto atenção nas coisas. Consequentemente, a minha memória é uma bosta, mesmo que eu esteja vendo as coisas acontecerem, mas aquilo não vai ficar na minha memória desse jeito. Algumas coisas ficam, né? Mas aí são, tipo... por exemplo, eu sou bom em memória episódica. Por históricos passados. Então, tipo, eu sei que algo aconteceu, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas se alguém me perguntar detalhes, eu não sei de nada. Né? Só sei mais ou menos o que aconteceu. Né? Mas enfim. Então tem esse risco de dar merda nesse sentido. E inclusive esse é também um dos pontos que eu fico meio receoso em relação ao material, porque o percepção de padrões, por exemplo, ele tem também efeitos colaterais. Se você realmente se dedicar a fazer os materiais e tentar entender o que eu estava fazendo ali e tal coisa, existe uma forte tendência de que você perca o interesse, né, por muita coisa que você já gostava. Por quê? Porque, por exemplo, muito do nosso interesse nas coisas
vamos chamar de coisas sensíveis, para ser linguagem chique, depende do fato de que elas parecem novas. E elas parecem novas porque a gente não percebe a estrutura que está implícita nelas. Então, tipo, às vezes você assistiu 10 filmes que são exatamente a mesma coisa, mas você não prestou atenção. E, consequentemente, eles parecem novos e muito empolgantes. Algo disso você vai percebendo com o tempo, porque é assim que a vida funciona. Então, quanto mais você vai percebendo, mais aquilo vai perdendo o ar de novidade e, consequentemente, vai ficando um pouco chato. Fora, ou pelo menos perde prioridade em relação a outras coisas que você tem que fazer. Então, em boa parte, é por isso que os caras gostam muito de jogos e com o tempo, de repente, vão ficando tristes porque não gostam mais tanto assim dos jogos que gostavam antes e não tem novos jogos que chamem a atenção. Né? As roupas que a pessoa tem não chamam a atenção. Ela compra roupas novas e não chama a atenção. E, no caso de outra ocasião, claro. E no geral é isso, quer dizer, ficou repetitivo. Né? E ficar repetitivo, sendo objetos diferentes, obviamente os objetos não são repetidos, mas o que é repetido é a estrutura, é o esqueleto. Você tá implicitamente está percebendo algo desse esqueleto. Só que a percepção de padrões é para tornar explícito. Você realmente percebeu o esqueleto. Se você realmente percebe o esqueleto, perde a graça. Né? Adquire uma nova graça, né? Que é brincar com os esqueletos, as possibilidades do esqueleto. Quer dizer, você pode assistir 5 filmes que são o mesmo esqueleto, quase o mesmo esqueleto, mas você vai ver que tem algumas variações. Mas aí você vai assistir não mais pelo filme, sim pelas variações que vai ter em relação ao esqueleto, para pensar sobre o esqueleto e sobre essas possibilidades do esqueleto com variações em geral. Né? O caso particular e o caso geral. Ou seja, seu pensamento ficou mais abstrato. Então, quer dizer, tem um ponto negativo, mas tem um acréscimo caso você acha que vale a pena ficar mexendo nisso. É por isso que sempre tem que botar o aviso. Olha, os assuntos vão ficar chatos, mas tem brincadeira que você pode fazer ainda. Do mesmo modo na atenção manual, quer dizer, você vai ter a tendência a ser distraído e cada vez mais distraído e cada vez mais, portanto, com a memória bosta. Mas não quer dizer que a sua memória parou de funcionar, nem quer dizer que você perdeu a capacidade de atenção. Quer dizer que você tem que... Você adquiriu liberdade para dar atenção conscientemente ao que você considera importante. E aí isso leva ao problema seguinte, que é, não, mas o que é importante? Né? E isso aí vai ser um pouco do que eu vou falar sobre a relação entre inteligência e atenção. Mas, primeiro, vou dar um exemplo de investigação dessa questão de atenção. O seguinte, eu consigo perceber, já faz tempo, que, por exemplo, digamos, imagine que você quer fazer algo, sei lá, você quer falar com uma garota que tá ali na sua frente, né, é bonitinha e tal coisa, você é um cara. Mas aí você, sei lá, sente vergonha, você é uma pessoa tímida, então você sente vergonha, vem a vergonha. Aí quando vem a vergonha, vem digamos, um argumento verbal. Quer dizer, não deveria falar fulaninha, porque pode dar errado, assim, você sabe. Então, digamos, vamos botar assim, primeiro tinha um hábito, que é a timidez, a gente chama de timidez. Depois, teve o estímulo mental, que é a vergonha. Tá. Do estímulo mental surgiu um argumento verbal. E aí, do argumento verbal, né, você pode tomar uma decisão. Quer dizer, passou todo esse processo, né, como que instantaneamente, e aí você lida com isso no nível do argumento. Você vai tentar se convencer de que compensa fazer isso. Não, eu tô com vergonha, mas ela é tão bonita, eu podia tentar tal coisa, porque assim é assado. E eu vi que fulano consegue sobreviver, mesmo que ele perca, não sei o que. O máximo que ela pode dizer é não e tal coisa. Você vai tentar achar algum argumento. E aí, claro, quanto mais argumentos, melhor. Mas o ponto é, a única maneira de realmente funcionar o argumento não é pelo argumento. É quando esse argumento ele quebra esse estímulo mental, que é a vergonha. E aí, se ele quebrou o estímulo mental, ele já abriu a possibilidade de quebrar um hábito, né, que é a timidez, que a gente chama de timidez, certo? Então, o que eu chamei aqui de obnubilação, né, é esse momento, tá, que surge o estímulo mental. Então, você quer fazer uma ação, né, e aí de repente surge, né, digamos, esse estímulo mental. Ou acontece o contrário, primeiro vem o estímulo mental e depois surge a ação. Por exemplo, primeiro vem o tesão, que é um estímulo mental. Aí do tesão, você deseja fazer alguma ação. Mas vamos lá. Existem dois tipos de estímulo mental até onde eu vi. Tá? Um que induz a ação e outro que refreia a ação.
o que tenta impedir a ação. Então, o que induz a ação é, por exemplo, tesão, né? Ou a empolgação, né? Curiosidade. E o que a refreia a ação é como timidez, né? Medo e coisa assim. Depressão, então, ou tristeza. Tristeza é um pouco confuso, mas vamos botar nessa segunda categoria. Então, eu chamo obnubilação porque é como se, em relação à sua atenção, tá? É como se surgisse uma nuvem que, digamos, a sua atenção é um sol, tá? E aí surge uma nuvem que esconde esse sol, tá? Então fica nublado. Então, a sua atenção, ou seja, a sua capacidade de discernimento, inclusive, ela fica nublada. Por causa disso, inclusive, pra mim, por exemplo, eu sempre misturo com uma facilidade monstruosa o que é da atenção e o que é da inteligência. E esse é o ponto que eu falo depois. Mas, por exemplo, a imagem de sol e nuvem geralmente vai ser usada em relação à inteligência, mas eu vou colocar aqui como atenção. Então, no que nubla, né, no caso a sua capacidade de atenção, né, se for um estímulo, digamos, de ação, estímulo, eu esqueci como é que eu chamei, mas como tesão e afins, você vai direto. Se for um estímulo mental do tipo de refrear a ação, você tende a travar. Tá? E aí vai surgir um argumento verbal na sua mente em relação àquilo. Né? E geralmente a gente vai trabalhar em relação ao argumento. Tá? Eu não sei exatamente como essas peças se encaixam, mas eu sei o seguinte: existe a ocasião, existe uma segunda circunstância que eu chamo de fluxo, né, que eu já falei aqui antes, eu acho, que é quando você já entrou numa ação e aquela ação ela como que te prende. Por exemplo, quando eu tô gravando um vídeo, eu tô no fluxo já. Esse fluxo não é exatamente aquele termo flow, tá? O fluxo é simplesmente o fato de que você começou uma ação e você... E aquela ação, ela como que já... Ela tem uma forma, né? E você meio que vai preenchendo essa forma. E aquilo vai tudo meio que no automático. Você não precisa mais necessariamente pensar, planejar, sabe? Você segue com a maré. Né? Você segue com o fluxo. Então a coisa fica fácil. Depois que engata, fica fácil. Então, quando é uma ação livremente intencionada e desejada, maravilhoso. Né? Porque, digamos, fica fácil você continuar. Você não tem mais tanto esforço para manter aquele fluxo de informação correndo. Diga-se de passagem, eu conheço alguns escritores, né, poucos, que a escrita deles é basicamente só fluxo. Mas assim, só fluxo também, né, obviamente, não é adequado. Então o cara escreve, sei lá, 20 páginas de uma vez, aí depois, eu tenho uma tendência pra isso, inclusive. Aí depois para e diz, não, agora eu vou corrigir. Aí não vai dar mais, quer dizer. Por quê? Porque tudo que você vai corrigir é só ajustes de uma forma e você não vai reavaliar a forma, porque reavaliar a forma seria ter que escrever tudo de novo. Então, existem dois extremos em relação, no caso, de uma habilidade, mas tomando a escrita como modelo. O que está excessivamente pesando cada palavra e o encaixe, cada coisa, e ele vai tender a ficar um pouco maluco, porque é esforço demais. E o que está simplesmente seguindo o fluxo dessa forma que já foi dada, sem nenhuma preocupação. E aí é esforço de menos. Né? Então, em alguma medida tem que ser um pouco meio que o caminho do meio, né? Entre o esforço de mais e o esforço de menos. Entre o fluxo e ser capaz de ficar reavaliando, né, a forma no qual você está encaixando e os detalhes de cada pedaço que você está colocando ali. Obviamente que quando é uma arte, né, requer que você faça isso com mais esmero, mais cuidado. Aqui não é uma arte, aqui é um conteúdo, né, mal assombrado. O máximo que eu posso fazer é antes de começar a falar. Quer dizer, antes de começar a falar, eu posso ter um roteiro mais organizado, né, que aí, na hora que eu entrar no fluxo daqui, né, fica mais fácil. Quer dizer, o resultado final é mais bonito. Né? Não é o caso do que eu faço aqui. Aqui é um fluxo muito doido. Mas quando não é um fluxo intencionado, ou livremente intencionado, e aí nesse caso, assim, você tem que pensar sobre as intenções em vários níveis. Quer dizer, não, por que, é que eu estou gravando o vídeo? Porque eu quero isso. Por que, eu quero isso? Porque eu quero aquilo. Porque eu quero aquilo. Porque eu quero isso aqui. Porque tá. E aí você chega num ponto, né?
Ou então, eu tô jogando um jogo. Por que eu tô jogando um jogo? Não, porque é divertido. Né? Então, assim, travou. Né? Então, quando trava, geralmente é porque aquilo não é tão importante assim. Então, não é livremente intencionado nesse sentido. Quer dizer, dada a forma geral da sua vida, por exemplo, aquilo não tem relevância quase nenhuma. Se você não consegue colocar essas camadas de intenção nesse sentido. Não consegue nem sequer considerá-las. Então, aí seria o fluxo no sentido negativo, que é o que eu queria falar. Então, algum estímulo levou você a entrar ali, né, por exemplo, curiosidade, ou enfim, alguma coisa puxou você, e aí você entrou, e quando você entrou, você não consegue mais sair. Então, é o jogo, né, por exemplo, você começa a jogar, e daqui a pouco, só mais uma partida, e só mais um, e fica, daqui a pouco passaram várias horas, e enquanto você está jogando, o mundo externo desaparece. Quer dizer, em alguma medida todos nós, em alguma medida não, todos nós temos capacidade de concentração. Não sei se todo mundo, mas enfim. É normal ter a capacidade de concentração num nível tal que o mundo externo desaparece. Isso acontece muito. E aí os pais reclamam, meu filho só sabe jogar, eu falo com ele, ele não escuta, tal, entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque a atenção dele está maximamente presente naquele jogo, naquele fluxo, na verdade. Então o fluxo pode ser um jogo, o fluxo pode ser... Você começa a ver vou ver um vídeo no YouTube, daqui a pouco você viu 30. E passaram-se 2 horas. E aí você diz, eu nem percebi o tempo passar. Por quê? Porque até a percepção temporal, ela foi diminuída. O cara entrou quase no estado de samadhi, então, entendeu? Porque... jogando LOL, passaram-se 10 horas e ele não percebeu que passaram-se 10 horas, porque a concentração dele tá maximamente... Não máxima, é claro que eu tô exagerando, não é maximamente. Mas tá imensamente imersa ali. E só não fica mais ainda, porque obviamente ele vai ter muita raiva, muitas situações acontecendo, que vão meio que quebrar um pouco desse fluxo, mas não totalmente. Então, diga-se passagem, né, em relação a todos os objetos no qual você possa ter fluxo, talvez o mais interessante seria a própria meditação ou orações, né, dependendo da religião, porque é um fluxo que está colocado, né, digamos, num objeto, vou chamar assim, não é a palavra certa, mas é a que eu consigo, num objeto que não se encaixa só nessa vida, ela abrange a morte também. Então é um fluxo que compensa mais, apesar de que, em geral, justamente por ser algo que abrange mais a morte do que a vida, ele costuma ser mais chato. Então é mais difícil de entrar em fluxo. Daí a questão de, no caso do cristianismo, exercitar os afetos e tal coisa. E no caso do budismo, ficar praticando esse negócio até aquilo por si ir dando um gosto. Né? Você aprender a perceber o valor e o gosto daquilo e eventualmente aquilo vai ficando mais fácil de fazer esse fluxo na meditação. E pensando na meditação no sentido do ultrafoco, ultrafocada, que é o oposto da espraiada, que é, por exemplo, aqui eu preciso. Então, assim, sair de um fluxo é um negócio muito difícil. E isso também é o argumento de... Eu vou dar um exemplo horrível, mas é um exemplo que me ocorreu. Um amigo meu saiu na farra e tal, foi pegar uma mulher, né? Quando chegou na hora H, descobriu que não era mulher. Mas aí é aquela coisa, já tá aqui, né? Então não tem mais o que fazer. O que é isso? Entrou no fluxo. Então o fluxo pode fazer você cometer erros um pouco complicados. Porque quanto mais, digamos, saiu apenas do estímulo mental e entrou já, digamos, deu pontapé no fluxo, mais difícil é você sair. Então se entrou no fluxo, para sair é bem mais difícil. Né? Eu não sei exatamente como é que funciona o processo de sair. Tipo, o que é que me faz parar de ver vídeo no YouTube? Eu não sei o que é, como é que acontece. Eu sei que quando você percebe o momento em que tá surgindo a vontade de ver o YouTube, se você consegue perceber, você ganha mais liberdade para não fazer isso. Do mesmo modo que você perceber a coceira surgindo, você consegue escolher não coçar. Mesmo que você tenha uma forte tendência a coçar, como é o meu caso. Fica muito mais fácil controlar. Então, perceber, digamos, estímulos corporais e mentais, ele tem muita utilidade. Né? Seja budista ou não budista. E um dos grandes problemas da nossa época é justamente o que foi chamado, por exemplo, de foco roubado. Que é o que? Tudo está tentando chamar nossa atenção e tudo está tentando nos prender no fluxo. Quanto mais prender no fluxo, melhor, porque vai render mais recursos, né, para o sujeito colocar propaganda e, consequentemente, ganhar dinheiro.
Então eles querem que a gente passe muitas horas vendo vídeos sem conseguir sair, porque assim, né, rende mais pra eles. Querem que a gente passe muito tempo jogando LoL, porque assim você tem mais inclinação a comprar as skins e tal e coisa, né? Ou seja, gerar dinheiro pra empresa. Mas a consequência disso digamos, primeiro, a gente perde a capacidade de controle da nossa vida, né? E na verdade, no fundo, a gente está perdendo a capacidade de controle da nossa atenção. Então, é nesse sentido também que eu devo dizer que esse problema é muito importante. Talvez não seja por acaso que tenha tantas ocasiões surgindo de TDAH e afins. É, e também eu acho que não é por acaso que começou na nossa cultura ocidental tem aparecido tanta coisa budista de modo, é, digamos, ainda que indireto. Justamente porque esses fatores da atenção, né, a retomada de posse da atenção, já me parece ser justamente o tema budista. Quer dizer, eu ainda não sei o que é exatamente a oração cristã. Eu tentei muito, mas está muito difícil. Mas parece haver uma oração silenciosa, que não é exatamente recitar o rosário, nem meditar, no sentido de pensar em imagens sobre os temas, mas parece ser uma espécie de silenciamento com um objeto, por exemplo, um ícone ou algo assim, até eventualmente não ter mais imagem nenhuma. Que essa meditação, comparando não com o budismo, mas com esses recursos de treinamento da atenção, ela parece funcionar para esse treinamento. Só que assim, se essa oração existe, eu não sei, porque eu acho tudo isso muito confuso, essa oração mais silenciosa, mais de recolhimento, etc e tal, ela não, assim, quantas pessoas você conhece que consegue te ensinar aí, que consegue falar sobre isso? Acho que eu não vi ninguém. Talvez o Google tenha falado, mas eu não vi ainda, assim, desse jeito. Né? Muito do que ele ensina, no fundo, tá fazendo a gente prestar atenção nesses, digamos, nesses estímulos mentais e como que eles, digamos, redirecionam a nossa atenção. Então, de modo direto ou indireto, ele está fazendo a gente prestar atenção na nossa atenção. Mas é muito espaço, né? Não tem um treinamento mais específico. Sim, enfim, aí para fechar, nessa questão da inteligência em relação e a disputa da atenção, eu era o cara que mexia com esse tema da inteligência, né? Eu quero entender o que é isso, como é que funciona, tal, 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 tal. Técnicas de inteligência e tal coisa, era o tema que mais me interessava. Mas aí acontece o seguinte problema, meninos e meninas, crianças e crianças, e crianças, que possa acontecer por aqui. A inteligência por si, né, ela não é capaz de tirar autocontrole. Né? Então, abemos um problema. Quer dizer, você pode ter certeza de qual é a verdade e você simplesmente não tem controle para conseguir obedecê-la. Né? Já dizia Olavo, né? Verdade, segundo Olavo, seria a fórmula de Platão, né? Verdade conhecida é verdade obedecida. Você conhece a verdade e não consegue obedecer. Quando você conhece a verdade, você sabe que aquilo é verdade, algo em você, tipo, na hora que surgir um estímulo mental para fazer algo contra aquela verdade, vai surgir também um estímulo mental para fazer algo, para te, digamos, para te impedir de fazer aquilo. Mas é o que vai vencer é o quê? O hábito. Então, se o hábito é ruim, você vai tender a manter o estímulo contra aquilo que você sabe que é ruim. Ou a favor daquilo que você sabe que é ruim. E aí você vai começar uma batalha interna. Né? E beleza, essa batalha, né, tem seu mérito e de certo modo funciona. Mas aí eu tava vendo Evagro Pontico, né, um livro dele sobre oração e tal. E parece que essa batalha, no fim das contas e no fundo, é para você conseguir rastrear, tá, a raiz do problema. A raiz do problema não é o hábito em si, mas é o surgimento do estímulo mental e a incapacidade de olhar para esse momento. Porque quando você não olha para esse momento, você não é livre. Você só consegue realmente liberdade quando você consegue olhar para esse momento. Conseguir vencer pela batalha. Né? Para você vencer a batalha, de certo modo, você conseguiu quebrar o estímulo, ainda que momentaneamente, e, consequentemente, você muda o hábito. Né? Então, se você mudou hábitos ruins, você adquiriu virtudes. Mas acima das virtudes, né, que aparentemente também é a meta, inclusive cristã, existe, digamos, a raiz das virtudes. A raiz das virtudes
Não sei se é a mesma coisa que humildade aqui, mas a raiz das virtudes é essa capacidade de perceber a hora em que está nascendo. Quer dizer, a sua atenção a, interiorizada a tal ponto que a batalha não é mais nem necessária, porque você já sabe o que você quer seguir. Só faltava conseguir ver o momento, digamos, em que, vamos chamar assim, né, o demônio, entre aspas, né, tá tentando te induzir para outro caminho. Aí fica mais fácil você conseguir, né, não seguir por aquele caminho, porque você viu o momento em que ele estava tentando te enganar, vamos dizer assim. Mas assim, só sei até aqui. Sim, aí, então a inteligência ela é importantíssima, ajuda bastante, mas ela precisa de um desenvolvimento da atenção. Ainda que vá começando em recursos mais externos, tipo, prestar atenção nos hábitos, prestar atenção, digamos, nas inclinações mentais, sentimentos e tal. Porque sem isso não tem como ter autocontrole. Quer dizer, a liberdade ela não vem da inteligência, ela vem da atenção. A inteligência cria a possibilidade, digamos assim, cria digamos, a consciência de que existe a liberdade, mas a liberdade ela só se efetiva pela atenção, pelo domínio da atenção. Então, assim, sempre que eu ficava mexendo com esse negócio de inteligência, eu sempre caía num problema. Eu sempre caía na mesma frustração, que é, mesmo que eu ensine, mesmo que eu aprenda tudo isso que eu tô falando, que eu não sei ainda do que, é que eu tô falando, mesmo que eu mostre para as pessoas o que, eu tô falando, eu sei que isso não vai resolver o problema de ninguém. Porque resolver os problemas das pessoas não está no plano da inteligência, está no plano da ação. E o plano da ação só pode ser alterado efetivamente por um ganho da atenção. Seja de maneira explícita, que é esse recurso de consciência digamos, dos influxos mentais, seja de maneira implícita, que é aprendendo a reconhecer esses influxos por nome. Tem a inveja, tem a ira, tem a tristeza, tem não sei o que, tem tal, tal, tal. Reconheça isso. Reconheça o momento que vai surgindo e tal, tal, e aprenda a batalhar contra eles, né? Pela inteligência, adquirindo conhecimento que existem outras opções pela inteligência, e daí você vai mudando seus hábitos para uma coisa, para as virtudes. Seja de uma maneira ou de outra, é só a atenção que consegue dar essa liberdade. Então, tipo, toda vez que eu mexia só com inteligência, e era só o que eu conhecia, sempre dava merda, dava merda, dava merda. Falta alguma coisa, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E dava errado, tudo dava errado. E de repente parece, não, tá. Tem uma outra coisa que é completamente diferente, que não é o que eu tava fazendo, que parece que é mais importante. Se fosse fazer um mapinha, digamos assim, de camadas da mente, a inteligência é algo posterior à atenção. Quer dizer, é como se diz assim, a minha tendência anterior é pensar, não, nós somos a inteligência pura. Né? Não, não tipo, nós somos inteligência pura no corpo e gnosticismo. Não, não tô falando nesse sentido. Mas no sentido de, do ponto de vista da vida, tipo, não, primeiro, tem a inteligência, ela percebe as coisas assim, 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 tal, tal, entende as coisas, tal, tal, tal. Não. A inteligência é uma das funções da mente, mas, digamos, a função primeira da mente parece ser a atenção. Tá? Da atenção, digamos, a atenção pura, aí sim. Aí, talvez, inclusive, a camada seguinte não, aí tem a inteligência. A inteligência pura. Aí da inteligência pura vem os desenvolvimentos dela. Né? Por exemplo, da inteligência pura, que seria a percepção pura, tem, vamos supor aqui, a inteligência de conjuntos. Da inteligência de conjuntos tem a inteligência de aspectos formais. Da inteligência de aspectos formais tem o inteligir com base nos sentimentos. Eu gosto daquilo, gosto disso, gosto daquilo, não gosto daquilo. Tenho medo daquilo, tenho medo disso. Né? E por aí vai. Então, digamos, são camadas da inteligência que, por sua vez, formam as camadas da nossa vida. E que só podem ser realmente conscientizadas por um acréscimo da atenção, ainda que seja despertada sob o nome de treinamento da inteligência ou treinamento da percepção. Mas o que realmente está sendo treinado é a atenção. E, consequentemente, a inteligência. Não parece ser possível treinar a inteligência sem treinar a atenção. Mas, mesmo que você treine sua inteligência o máximo que ela puder, você virou São Tomás de Aquino,
na inteligência só. Isso não vai resolver o seu problema. Você virou Aristóteles, virou Platão, virou Sócrates, mesmo assim vai dar merda. Né? Porque, digamos, a inteligência só vai até um certo ponto. Né? Mas o que realmente resolve as coisas é um treino da atenção. Né? Ou o treino da consciência. Né? Pensando nesse sentido. Então, né? Tô falando essas coisas, quer dizer, resolveu seus problemas? Não, não resolvi, mas eu tô com esperança agora. Isso é um bom sinal. Mas fora isso, eu tô vendo que, tipo, queria fazer o material? Queria, mas seria importante, né, junto com o material de inteligência, ter também um material sobre atenção de maneira mais explícita, e inclusive tentando traduzir tipo, o que eu tava fazendo em percepção de padrões, como é que eu coloco isso nos termos da atenção. Né? Isso aqui treina essa parte, isso aqui treina essa outra e tal e coisa. Né? A captação das formas de música, formas musicais, treina tal aspecto da atenção, por exemplo. A percepção do seu gosto pelas músicas através da atenção à sua biografia treina tal aspecto da atenção. Tá? Então, tem mais ou menos essa correspondência entre uma coisa e outra. Mas isso dá um trabalho miserável. E implica também tempo. Né? Mas parece ser importante para mim ter que mexer com essas coisas, porque só isso parece que é capaz de resolver os problemas que eu vi, né, e vivi. Né? Mas eu ainda não sei se resolve. Então, pode ser que nenhum dos dois resolva, eu preciso de uma terceira coisa que eu não sei o que é. Mas por enquanto é o que tem para hoje, né? Então eu vou ficar brincando dessas coisas, da relação dessas duas coisas nos próximos tempos. E pode ser que eu comece já fique ansioso, digamos assim, e comece a trabalhar já o material do ponto de vista antigo, né? Da inteligência, né? Enquanto eu vou tentando organizar esse material da atenção. Aí eu vou intercalando uma coisa e outra e tal, mas não sei. Vamos ver o que é que acontece. Por enquanto, o teste será que esse notebook vai aguentar ajeitar esse vídeo? Que eu tenho que aumentar o som, né, que ele sempre fica baixo. Sem querer explodir, né, o próximo teste que eu tenho que fazer. E daí pra frente testar mais sobre essas coisas da atenção e ver como é que o negócio acontece. Tentar dar nome pra esses fenômenos, se eu conseguir. Então a gente se vê nos próximos vídeos. Não estava com saudades. Apesar de que ninguém interage mais comigo, eu tô aqui sozinho. Né? Mas a gente se vê nos próximos vídeos. Quem sabe nos comentários. E até mais.